Oi, 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 chegando para mais um dedinho de prosa, que seja uma prosa proveitosa, beleza? Então tá bom. Bom dia, boa tarde, boa noite, o horário que for que você for assistir a este vídeo, né? A paz de Deus, a paz do Senhor, shalom, né? E amém a todas. Everybody, saudações, tá bom? E aí, como é que tá a vida? Como é que tá tudo? Tá tudo beleza? Então tá maravilha, né? Tá conforme tá, né? Adianta reclamar, né? Então, eu acho um barato, né? Quando as pessoas pregavam, né, lá, que não podia reclamar. Não pode reclamar, tem sempre, né, que estar falando que está tudo bem, que isto, que aquilo, né? Como assim, né? Se tá em outro lugar, tá escrito, né, confessai uns aos outros, né, as vossas necessidades. Desde que o mundo é mundo, né? A gente tem sempre um alguém, um amigo, um pai, uma mãe, um confidente, em que a gente, quando tá assim, né, muito sufocada, muito, né, apertado mesmo, assim, contra a parede, num labirinto, né, que você não tem saída, você conversa com uma pessoa, você desabafa. Mesmo que você não for contar, né, íteres, né, o que você está passando, mas você chega até o assunto mais ou menos igual à tua necessidade, né? Entra no assunto, aí vão conversando e a pessoa vai dando a opinião dela e aí vai devagarinho, vai esclarecendo, né? E fica tudo bem, você desabafa, né? Você desabafa. Volta, se tiver na casa de alguém, se encontrou com alguém, né? Você volta assim, né? Um pouco menos, né? Um pouco menos com aquela angústia, com aquela tristeza. Parece que recarrega as pilhas, né? Uma troca de energia, né? Mais ou menos isso. Então vamos que vamos. Uma querida irmã falou que gosta quando eu olho ali nos numerinhos. Ixi, ainda tá cedo ainda, 3 minutinhos só, tá? 3 minutinhos só ainda dá, ó, para mais de metro de conversa, né? Então se aproxime e vamos bater aquele papo nosso, né? Que todo mundo já sabe, né? O cortiço do YouTube, o antigo cortiço, né? Que punha as cadeiras lá fora e vamos que vamos, né? Então, qual foi a semana? Qual foi os assuntos da semana? Quem sabe aí? Eu. Assuntos da semana, né? Como tinha aquele programa no video show, né? Como é que ele chamava? Quando eles erravam, os bastidores. Eles não colocavam no ao vivo, mas depois eles colocavam, né, no gravado, né? Para as pessoas rirem, se divertirem, né? E ver como que não era assim 100% como aparece na tela, né? Tudo certinho, né? Colocava ali os erros de fala, um abajur que cai, um copo que quebra, essas coisas aí. Então, a semana, foram os assuntos? Preconceito de raça, de cor, né? E a volta dos que foram sentados, né? E ainda o assunto lá, né, do Paulo Júnior, né, que já tá todo mundo abafando o caso, né,
mas não adianta, né? Não adianta. Então, já tá todo mundo, dizem, né? Eu não assisti, mas não sei se já veio a público, que a esposa já gravou um vídeo, já desmentindo tudo, que não é nada disso, né? E disse que ele pessoalmente também já ligou para algum, né, os afoitos que vieram, né, para a mídia e também chorou as mágoas e, né, merece uma chance. Enfim, vocês acham mesmo que vão calar, que vão deixar esse ícone né, da denominação? Claro que não, né? Ou vão abafar o caso, ou vão afastá-lo por algum tempo, né? Ou vão mandá-lo para um outro lugar, né? E lá, né? Tem gente que nós estamos aqui há tanto tempo, né? O nosso irmão Adam está há 20 anos, né? O irmão Jair também, e há muitos anos. E tem gente na denominação que nem sabe da existência dos críticos, nem sabe, nem quer saber. E estão certos, né? Porque já disse que aquilo que os olhos não vê, né? Como é assim? O que os olhos não vê, o coração não sente. Então eles continuam lá, tá tudo bem, beleza de bom, né? Então eu acho assim que certos, né, vamos começar pelo Paulo Júnior, que certas lideranças religiosas, eclesiásticas, elas estão para a igreja. Veja, entendam a comparação, por favor. Estou falando no âmbito material, tá? Alguns líderes que têm realmente o dom, e não vamos negar que o tal, né, do Paul, né? O Paul tem dom da oratória, dom de, né, subir no púlpito e pá, né? Então é inegável, né? Negar que ele realmente, né, tem os dons. Então essas pessoas, esses homens, estão para a denominação como um jogador de futebol está para o seu time. O seu passe é muito caro. Então, ou ele sai de uma denominação, de um time, vai para um outro time, né? Ou ele, né, vai para um outro país e sei lá o que ele faz. Só que o passe dele é muito caro. Então, eu acredito que a liderança está fazendo das tripas coração, né? Fazendo um monte de conchavos, talvez até ameaças, eu disse talvez, para, né, o povo parar de falar. Porque o povo parando de falar, aí fica tudo maravilha, o povo esquece, aí daqui a pouco vem com um atestado médico, ele estava estressado, ele estava isso, vocês entenderam, né? Então, dito isto, na outra linha, vamos trocar a fita, né? No tempo da VHS, vamos pôr outra fita. Ou então parágrafo travessão na outra linha. E vamos para o caso do irmão, que falou da pele, né? Do irmão. Viram como a igreja dava glória? Vocês viram como realmente é tudo emoção? Vocês viram como realmente eles não estão nem aí para nada? Como pode, né, um líder de uma denominação falar, né, uma coisa daquela? Aí tem gente que, né, fica, pega leve, eles são pessoas idosas, eles já estão cansados da caminhada, eles têm direito a um lapso de memória, eles às vezes falam uma coisa, né, que queria dizer outra, né, e aí sai, mas não é assim, não. Sempre foram assim. Sabia sim o que estava fazendo.
É aí que eu falo para vocês que entra, quando estão ali em cima do púlpito, aquilo que é deles, o preconceito deles, a opinião deles, a visão deles. Se eles forem machistas, eles claramente jogam isso lá para a galera. Se eles tiverem preconceito de alguma coisa, eles também deixam claro, né? Então é isso. Então eu me lembrei, isso há muitos anos atrás, ó, põe anos lá atrás, minha tia era auxiliar de jovens. Auxiliar de jovens. E eu tinha uns 15 anos, ó, 60 e poucos anos, né? Mas era assim que funcionava. E a minha tia começou a namorar com um rapaz que também era auxiliar de jovens. E ele também era uma pessoa, agora eu não sei como é que eu vou falar, afrodescendente, negro, preto, né? E os dois começaram a namorar, né? Não eram crianças, não. Já tinham 20 e poucos anos, né? E eu lembro muito bem quanto isto causou problema na nossa família. Minha avó, eu sou a terceira geração, né? CCBanos. E a família, né? Imagina, minha avó, a família alemão com espanhol, né? Ainda crente, né? Vocês já viram. E aí então veio os ensinamentos, e era direto e reto os ensinamentos que, olha, irmã, foram chamados, que era um jugo desigual. Acredite se quiserem, eles consideravam aquela relação, aquele possível casamento, um jugo desigual. Tá bom? E foi assim terrível. E chamaram e conversavam, e aquelas conversas, né? Aquela conversa mole, e vamos orar a Deus, e vamos isso, e vamos aquilo, e bom, fizeram, e o que aconteceu? Eles romperam, né? O namoro, eram auxiliar de jovens, muito obedientes, muito crentes, né? Naquele tempo que não se podia andar um casal sozinho. E eu, que na época nem crente era, embora minha mãe era, eu ia para a reunião da mocidade, para todo lado, segurando vela, né, para minha tia. Depois ela arrumou um outro namorado e se casou. E os dois se amavam muito, muito respeitosamente. E era um jugo desigual, tá? A cor da pele, né? Então, por certo, naquela época o ancião, né, não falou, né? Não pensava assim, olha, ele tem essa pele assim, mas tudo bem, irmã, a alma dele é branca, né? E eu já fiz um vídeo aqui também contando de um ancião. Aí eu já era casada, eu já morava no distrito do Ipiranga. Eu já contei, já fiz um vídeo logo no começo também de um ancião que vendia cortes da vicunha. Isso também já faz tempo. E ele tinha uns cortes da vicunha, né? Quem conhece de costura ou de tecido sabe o que é a grife vicunha, ou o que era, nem sei se ainda existe. Olha cada pernilongo. E ele, por certo, ele tinha, né, algum fornecedor, e ele trazia cada cortes lindos de calças, de camisa, né? E trazia, a gente comprava direto, eu, minha irmã, minhas irmãs, né, para os maridos, né? E meu pai, e os vizinhos, e ele vinha receber e a gente tornava a comprar, porque eram muito lindos, era coisa linda, né? E um dia falamos para ele, tava assim, recebia a minha mãe, né? Que quando ele chegava, minha mãe tinha uma sala muito grande, e aí quando ele chegava, a minha mãe já chamava, né? As filhas, né? Eu morava ali perto, geralmente ele vinha de sábado, minhas irmãs estavam ali, e chamava também alguns vizinhos, né?
para escolher os tecidos. E às vezes tinha até briga, porque realmente eram muito lindos e eram poucos, não era também, não tinha repetido. Essa era a diferença, não tinha repetido. E aí um dia eu falei para ele, não, esse aqui tá muito bonito, mas eu já tinha escolhido um. E a gente sempre comprava, né? Eu ficava com uma camisa, cortes, hein? A gente tinha que mandar pro alfaiate fazer. E sempre ficava com um, né? Uma camisa, um corte de camisa, um corte, e deixava lá. E quando dava a gente fazia. Aí eu peguei e falei, não, todo mundo chamava ele de irmão, né? Ah, irmão, não quero não, porque a gente paga, porque a gente pagava, né? Quando ele vinha, a gente pagava uma parte. Mas a conta nunca terminava, porque acabávamos ficando com mais, né? Não, não tem problema, não. Aí ele pegou e falou baixinho assim para mim. A irmã pode escolher qualquer que a irmã quiser, que você quiser. Se você fosse, eu não deixaria. Porque essa gente quando... Lembra aquele ditado? Quando não faz na entrada, faz na saída? Gente, foi um escândalo. Todo mundo ficou chocado ali. Tinha mais gente, tinha um cunhado meu, tinha o meu ex-marido, tinha o meu outro cunhado, né? Tava todo mundo ali, geralmente vinha de sábado, e a gente ia logo cedo de sábado e já até dormiam ali na casa da minha mãe e tudo, era uma maravilha, né? Todo mundo ficou chocado, mas quando ele foi embora, bom, adivinha, né? Caíram matando em cima da minha mãe e do meu pai. Nossa, mas esse é o, né, o líder da vossa igreja? Ele era o ancião da comum da minha mãe. E esse é o líder da sua igreja? Ele tem coragem de falar uma coisa dessa, de ter preconceito, veja, e naquela época não tinha como hoje, não tinha. Eu sou do tempo que a gente chamava uma amiga pretinha de Branca de Neve, ela não achava ruim, ela ficava contente, ria, não estava nem aí. A gente tinha as amigas, era um pouquinho gordinha, chamava ela de gordinha, era pintadinha e o cabelo de cor de fogo, a gente chamava de Mazola. Lembra o Mazola, que era da Federação de Futebol do Brasil, o Mazola, o jogador, sei lá, e a gente, ô Mazola, chega aí, vem aqui, Mazola, e as pessoas riam, não era pejorativo, a gente falava aquele apelido e todo mundo sabia, era um apelido carinhoso que a gente falava, né? E então, a partir daquele dia, pelo menos um cliente ele perdeu, que foi um cunhado meu, né? Esse cunhado meu, eu já fiz vídeo aqui também, ele era do candomblé. Então vejam vocês o mau testemunho de um líder. Isso muito lá atrásão, tá? Muito lá atrásão. Então não adianta defender. São pessoas despreparadas. Esse irmão, ele é idoso, mas ele não lê jornal, ele não assiste televisão, ele não sabe que existe até leis, que não pode haver esse tipo de preconceito? Ué, se ele não sabe o que está acontecendo, então ele, né, entrega, né? Pendura o boné, pendura as chuteiras. Então é sobre isso. Para entender, né? Então, beleza. E o outro foi o coitado do irmão. Aquilo para mim foi humilhação. Depois de não sei quantos anos, eu na hora, é que eu não lembrei, eu não anotei, muitos anos, sentaram o irmão, parece que 2, né? E talvez por um desencargo de consciência, né? Voltaram à liberdade do irmão. Mal podia subir no púlpito, mal podia falar, né? Pelo peso dos anos. Sabe Deus, né? Não falaram o motivo. Sentou, né? Então, sobre esse caso também, eu tenho uma amiga, tem culto na casa dela, tá? Amiga minha íntima. E o filho dela, né, como diz o
o outro, né, namorava, apressou o casamento, né? Vocês entenderam. E hoje, ainda hoje, este moço, este homem, ele já é avô, tiraram a liberdade dele lá atrás, em 1900 e nada, ele já é avô, ele é uma pessoa digna, íntegra, né? De uma família muito bonita. Até hoje ele está lá sentado. E ele congrega. Então, o que eu acho maior barato é isso. Como pode? Todos esses anos, esse moço que já é avô, conheço todos os filhos dele, os netos também. Como pode ficar ali, não pode chamar um hino, não pode fazer uma oração, não pode testemunhar, não pode nada, mas provavelmente pode, né, fazer a sua oferta, né? E sempre será bem-vinda, né? E como pode aquele irmão subir ali naquele púlpito depois de tantos anos? Depois de tantos anos. Ai, e a Irmandade dando glória a Deus, foi o melhor, né? Foram ao delírio. Ai, Voltou, deram para ele de novo, devolveu a liberdade, foi feita a justiça. Então é isso aí, né? Tantos anos, quanto choro, quanta lágrima, não só ele, como a família também, né? Demorou tantos anos, né, para fazer justiça, demorou tantos anos para ver a exaltação dele, né? Agora eu pergunto, o que ele vai fazer doravante daquele jeito, com as suas limitações, né? Não enxerga direito, mal anda, ele teve que ser ajudado para subir ao púlpito. É ou não é simplesmente para reparar o erro? Desencargo de consciência. Ah, me engana que eu gosto, né? Mas, né? Então é isso. Na verdade, eu, falando agora também no calor da emoção aqui, eu acho que o povo merece. Porque já pensou tirar a liberdade, deixar ali num canto, como eu já te falei aqui, deixar lá atrás, né? Todo mundo passando. Sabe? Os segredos de liquidificador, né? E é por isso que é por causa disso, né? Aí vem as críticas, as comentar aqui no meu vídeo. Ai, porque você falou isso, ai, porque você falou aquilo. Hipócrita, você desmereceu toda uma congregação, você desmereceu toda uma irmandade, uma comunidade. Não, não foi toda. Eu tenho certeza que ainda lá dentro tem muitas pessoas que têm discernimento, que não são hipócritas e que pensam como eu penso e como muitos pensam. Nossa, demorou tanto tempo. Então é isso, tá? Tiram a liberdade, falam o que querem, o que vem na boca, né? Ninguém se desculpa, fica por isso mesmo. E o povo ainda se regocija. Glória a Deus. Não sabe nem o que estão falando. Então, bem feito para vocês. Bem feito para vocês que abaixam para eles. Não sabem eles nem... Ai, mas tem que respeitar. Eles são... já caminharam muito... Vocês já viram também aquela frase, não estou falando isso que o irmão seja, tá? Mas eu digo assim, não, nem vou falar, né? Melhor não. Mas é o fim da picada, né? Vou olhar de novo, irmã. Ixi, agora eu tenho que apressar o passo, hein? Eu tenho que apressar o passo, 24 minutos. Falei demais de novo, oh, não. Então, minha querida, você que se esconde, isso não tem nem foto no seu perfil, né? Você não tem nem foto no seu perfil.
é um nome assim estranho, né? A gente nem sei se você é homem ou se é mulher também, né? Vai se ofender, né? Então, aqui não, aqui é a cara, ó. Mostro aqui, ó, minha cara lavada, cheia de rugas, de anos e anos, de erros, de acertos, caindo aqui, levantando aqui, mas nunca deixei a peteca cair. Nunca deixei. Então era isso, os fatos da semana, né? Os fatos do dia, beleza? 25 minutos e vamos que vamos. E